Seja bem-vindo ao Conta Corrente. Ir a um restaurante é um dos programas mais indicados para quem quer encontrar amigos e provar uma boa comida. Mas se tornou um desafio no meio do dia com a rotina acelerada do trabalho. Foi pensando nisso que algumas empresas passaram a oferecer um espaço dedicado às refeições, proporcionando mais comodidade aos funcionários. Bom para quem trabalha e uma oportunidade de negócios para muitos empreendedores. O mercado de refeições corporativas é o tema de hoje do Conta Casual. O setor de alimentação empresarial é muito influenciado pelo ritmo de geração de empregos, já que as empresas de refeições coletivas atendem vários setores da economia. E quanto mais gente trabalhando, maior é o volume de refeições servidas. O mercado de refeições corporativas está em expansão. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, a ABERC, o setor movimentou 16 bilhões e 600 milhões de reais no ano passado. E para esse ano a expectativa é de ultrapassar os 18 bilhões de reais, alta de 13% na comparação anual. Em relação ao número de refeições oferecidas, a alta prevista para esse ano é de quase 7%, passando de 11 milhões e 700 mil pratos por dia para 12 milhões e meio. Haja arroz e feijão na panela. E para falar sobre os principais desafios do mercado de refeições corporativas e contar sua história de empreendedor, a gente recebe o sócio fundador da Sapori, Daniel Mendes. Daniel, obrigada. Viu, você vir aqui conversar com a gente no Conta Corrente. Fica à vontade. Boa noite. Eu falei aqui na abertura do programa que quanto maior a geração de empregos, melhor para vocês que estão nesse setor. A economia está pisando no freio. O setor consegue, ou desacelerou um pouquinho, mas continua crescendo, né? É evidente. A gente tem algumas empresas entrando no país ainda. Você vê hoje, só esse ano, nós tivemos a inauguração de 3 montadoras, né? A BMW, a nova fábrica da Fiat e a Nissan, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, apesar do setor automobilístico ter sofrido um pouco esse último trimestre, tem os novos entrantes no mercado. Só empresas assim muito grandes recorrem a vocês ou empresas médias também? Não, tem todos os tipos de empresas. Tem empresas corporativas grandes e tem empresas de 200, 300 refeições. E qual que é a vantagem para vocês, na prática, uma grande vantagem na comparação de ter um restaurante de rua, por exemplo? Vocês não pagam aluguel onde vocês estão, dentro das empresas? Qual que é a grande vantagem? Ou é o público garantido que está lá dentro, né? É evidente que todas essas vantagens, elas são consideradas na hora do preço. Então, quando você dá o preço para a empresa do benefício, você já está considerando todos esses preços inseridos nesse valor cobrado por refeição. E vocês pagam luz, telefone, esse tipo de conta, ou isso fica tudo por conta da empresa? Depende do contrato. Depende do contrato. E quais são os tipos mais comuns de contrato? Pagando aluguel, não pagando? Não, o mais comum é não pagar aluguel, porque isso claramente se está refletido no preço. Evidentemente que o preço que não tem o aluguel, que não tem água, que não tem luz, que não tem manutenção, por exemplo, é um preço. Agora, à medida que você apropria coisas à atividade, aí soma-se esse custo, mais impostos, mais taxa. Então, é conveniente você não colocar esse investimento. E o trabalhador, ele paga com o ticket de refeição ou ele não paga e a empresa que paga? Como é que funciona isso? Funciona de vários tipos de mecanismos. A intenção de que a pessoa possa ter o valor em mãos para pagar é muito interessante, porque dá a ele a condição de cliente de fato, ou seja, ele se sente no ato de pagar. Mas a maioria das empresas, né, e aí estou te falando em grandes corporações, eles já entram, pagam por pessoa. E aí nos pagam por refeição servida. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua empresa, então, Daniel. Quando chega a hora do almoço, muitas vezes o trabalhador tem pouco tempo para a refeição e fica difícil sair do prédio da empresa. De olho nessa dificuldade, a Sapori viu nesse segmento de refeições corporativas uma oportunidade de negócios e deu tão certo que virou uma multinacional com escritórios também no México e na Colômbia. Alimentos frescos, variedade e bom tempero é tudo o que a gente espera na hora do almoço. Agora imagine um restaurante que prepare mais de 1 milhão de refeições todos os dias. Essa é a Sapori,
uma empresa de refeição corporativa que nasceu em Campinas, no interior de São Paulo. Tem mais de 15 mil funcionários que trabalham em mais de 1.100 restaurantes, instalados em indústrias, escritórios e bancos. Os alimentos são pré-prontos, preparados em uma cozinha central. Depois são enviados para os restaurantes, onde são finalizados e servidos. Na sede desse banco, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo, há 2.000 funcionários. A empresa contratou a Sapori há 2 anos para instalar um restaurante no prédio. No cardápio, mais de 60 itens, desde saladas até sobremesas. Desde que entrou, a quantidade de refeições servidas aumentou 20%. São 1.400 todos os dias. O banco diz que a escolha ocorreu por 2 motivos: a grande variedade de alimentos e o menor espaço para a cozinha, já que os alimentos chegam quase prontos. A escolha da empresa foi justamente para trazer para o funcionário mais comodidade, porque ele não precisa sair daqui do prédio para ter a sua refeição, ter uma variedade grande e ter qualidade de refeição também. Em 2013, a Sapori faturou 1 bilhão e 400 milhões de reais, com um crescimento impressionante de 30% ao ano. O cardápio já atravessou as fronteiras do Brasil. Desde 2007, a empresa atua também no México e na Colômbia. Eu volto a conversar então com o Daniel Mendes. Daniel, a reportagem do Rui Gonçalves mostrou pra gente que alguns alimentos são preparados numa cozinha central, mas nos restaurantes há também uma cozinha, né? O que é feito no restaurante central, o que é feito no local? Veja bem, nós começamos em 97 um trabalho muito espelhado no que acontecia fora do Brasil. Fora do Brasil nós tivemos cadeias muito bem organizadas em termos de alimentação. Então você tem montagem de refeição, assim como a montadora de carros. Numa época ela produzia todo o carro, hoje ela monta os carros. Da mesma forma, imagina, nós temos mais de 1.200 restaurantes, aproximadamente. Imagina que ter 1.200 açougueiros, 1.200 confeiteiros, se torna muito difícil. Então, nós trouxemos isso tudo desenvolvido, que começou com coisas pequenas, como, por exemplo, a alface. Ao invés de lavar a alface na unidade, a alface chega lavada. Ao invés de descascar a batata chega cortada. Então, foi um processo gradativo desde 97, onde nós tiramos o trabalho desnecessário da ponta para que o nosso colaborador pudesse atender assim o cliente. E não sei se você percebeu, mas a gente tem, só lá nós tínhamos 60 tipos de itens diferentes. Então a ideia é ter muita variedade para que o cliente tenha a múltipla escolha. Ou seja, ele não se sente ir no mesmo lugar todos os dias, ver sempre as mesmas pessoas e ter que comer a mesma comida. Então a ideia é chegar lá, olhar e ter alternativas. Então o poder de escolha do usuário é que nos norteou para que realmente a gente tivesse condições de fazer alimentação. Obviamente que com uma equipe somente no local fica muito mais difícil. Então nós temos produtos preparados no local, produtos que vêm de fora. Mas as cozinhas, todos os restaurantes têm cozinha. Mas, Daniel, vocês estão em 24 estados, não é? Sim. E quantas dessas cozinhas centrais vocês têm? Uma por cidade, uma por estado? Como é que funciona? Veja bem, nós fizemos um trabalho onde nós não temos cozinha central. Onde são essas preparadas inicialmente? Assim? Nós desenvolvemos fornecedores. Ah, okay. Então, todos os fornecedores, nós preparamos a cadeia. Então, ao invés de nós termos uma cozinha, nós preparamos o fornecedor para que faça as outras etapas. Por exemplo, antigamente chegava a peça de contrafilé. Hoje, o contrafilé chega cortado na gramagem que a gente precisa. Imagine você, quem é que tem mais tecnologia para cortar o contrafilé? Nós numa cozinha ou o frigorífico? Evidentemente que o frigorífico. Então o frigorífico investiu nisso e nós hoje temos muito mastigada a refeição. Então o nosso colaborador da ponta, o nosso chefe de cozinha, os nossos cozinheiros, não fazem trabalho desnecessário. E isso está evoluindo cada vez mais. E agora nós começamos a desenvolver operações. Então realmente nós temos 2 cozinhas hoje que não são nossas, porque nós entendemos que nós temos que fazer o nosso negócio bem feito, que é atender o cliente e desenvolver a cadeia. Então nós temos uma cozinha em Raposo Tavares, que é uma cozinha grande, que nos fornece comida pronta, e outra em Minas Gerais, que nos faz um trabalho de sous vide, que são porções pequenas, totalmente prontas, de alta gastronomia. Daniel, a gente vai continuar nossa conversa. A gente volta a conversar com o Daniel Mendes, sócio fundador da Sapori. Daniel, você é uruguaio, mas veio para cá menino, nem tem sotaque nenhum. Mas você começou a trabalhar muito jovem no restaurante da sua família, né? Com 13 anos já trabalhava como garçom. E o que você... E você então passou por vários postos, digamos, vários cargos, tanto na empresa da família quanto fora.
O que você aprendeu assim, de lição mais importante, tendo passado por tantos postos assim, de trabalho diferentes, que depois você levou para a Sapori? Olha, várias coisas. Aprendi muita coisa realmente com meu pai. Na verdade, na manipulação. Muitas vezes eu não concordava o fato de trabalhar sábados, domingos, quando meus amigos iam se divertir, eram os dias que eu mais trabalhava. Mas realmente a cultura do trabalho, o respeito ao trabalho, a ética, uma série de coisas que me ensinaram. E a outra coisa é uma coisa que a gente vem até agora, ou seja, onde chegamos não é o final, é um novo patamar. Então, sempre tem uma forma de fazer melhor. E esse é o grande ensinamento. Então, criatividade é o ponto fundamental para você fazer com que a alimentação traga o seu encanto. A crise internacional de 2008, que atingiu aqui também o Brasil, ela deu uma sacudida na Sapori, né? O que aconteceu e como é que vocês se recuperaram? Por acaso, tudo que a gente hoje tem como diferencial, o grande diferencial das nossas pessoas é que elas não fazem o trabalho que, como eu te falei, descascar batata, fazer bife, essas coisas todas chegam prontas às unidades. Então, o tempo fica melhor, mas naquela época que a gente começou, a gente tinha a solução correta na época errada. Não sei se você lembra, em 2007, havia as commodities muito altas, estavam muito altas as commodities, o que nos preparou e nos deu condições de nós desenvolvermos toda essa cadeia. Nós tivemos um custo muito alto nesse desenvolvimento. O Brasil não estava preparado, apesar de ser um dos maiores produtores de frango, enfim, de todas essas coisas que hoje somos grandes exportadores. Mas não tinha condições de ter o produto desenvolvido. Então foi realmente um trabalho muito forte. Só que nós implementamos isso com uma visão correta, só que no momento errado. Porque em seguida veio a crise, as commodities desceram e nós tínhamos todas as nossas alimentações num patamar de valor agregado que nós não podíamos diminuir porque tínhamos contratos fechados com vários fornecedores. Então vocês ficaram caros? Exatamente. Então, quase quebrou? Quase quebrou. É mesmo? Quase quebrou. E como é que vocês saíram dessa? Na verdade, aí quase quebrou. A gente sempre, eu costumo sempre ser muito, na alimentação, isso é interessante, né? Eu sempre consigo colocar as coisas maiores do que de fato elas são. Então, hoje, analisando depois da época, nós vimos que tinha realmente, buscamos alternativas, vimos que era difícil, mas não era tão impossível, tanto é que nós saímos. Mas na época foi uma dificuldade muito grande. Nós saímos porque a gente repensou a companhia. Ou seja, nós viemos com crescimento, e até então os problemas eram difíceis, porque é difícil trabalhar com alimentação, mas a cada desafio era uma batalha vencida e nos deixava, não era dificuldade, era superação. Só que em 2008 de fato veio. E aí quando o nosso cliente nos pedia desconto, que era o comum acontecer, porque tinha crise, nós não conseguimos dar. E aí veio a grande dificuldade de ter que abrir mão de clientes, ter que remodificar a empresa inteira. Então, realmente, nós tivemos um trabalho de dentro para fora, muito forte, que nos deu grandes lições até hoje, que estamos muito mais preparados hoje para enfrentar as crises que, porventura, virão. E você ainda põe a mão na massa? Tipo assim, você visita um restaurante e come lá para ver se tá bom, se tá no padrão, ou já tá grande demais, você já fica só atrás da mesa? Como é que é o seu trabalho? Tenho orgulho enorme de fazer isso. Inclusive, estou surpreendido dos seus clientes não acreditando de que eu mesmo sirvo alimentação. Eu acho que o exemplo vem não da conversa, não do treinamento, é do fato do exemplo, de fato. Ou seja, às vezes quando eu estou no restaurante, vejo um papel no chão, eu acho ótima oportunidade para levantar o papel e levar no lixo. Então, é muito legal falar, mas a verdade ela acontece quando de fato estamos fazendo. Da mesma forma que vender a nossa alimentação hoje, o serviço de alimentação é confiança. Você não vende confiança, você conquista através da inovação, das surpresas agradáveis que vêm além daquele pacote que o cliente comprou. Obrigada, Daniela.